Olá, Conexão VRT de hoje traz um assunto sério. A gente vai conversar com o deputado estadual de São Paulo. O deputado Paulo Batistas dos Reis, conhecido como deputado Reis. O deputado teve mais de 110 mil votos em São Paulo. Ele é formado pela Universidade São Francisco em Ciências Jurídicas. Ele atuou como metalúrgico, professor da rede estadual de ensino e policial civil. Morador da região de Campo Limpo e que conhece muito bem os problemas de periferia. Ele atuou, antes de ser deputado, como vereador no município de São Paulo, com mais de 90 leis aprovadas. Agora, no Conexão VRT, a gente vai tentar entender com ele o que está acontecendo em São Paulo, a gente vai entender como que é essa mudança de município para estado e o que a gente pode esperar. 2026 é um ano de eleição, em que todos nós acabamos sentindo no final quem a gente elege. Então vamos conhecer um pouquinho o deputado Reis, vamos tentar entender o que está por aí e o que já foi feito e o que pode mudar. Então fica comigo em mais um Conexão VRT, comigo, Drica Lopes. Oi. Então agora a gente está aqui com o deputado Reis. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Drica Lopes, parabéns pelo seu programa, cumprimentar os seus seguidores, seus internautas, estou à sua disposição. Obrigada. Deputado, eu fiquei surpresa quando eu vi que o senhor foi eleito como deputado estadual por 110 mil votos, né? O que esse número representa nas prioridades do seu mandato? Olha, representa bastante responsabilidade e faz com que a gente trabalhe muito, ande muito pelo Estado de São Paulo para dar resposta pelos anseios populares, né? Porque é uma grande quantidade de pessoas que votaram e, obviamente, as pessoas, quando votam, elas apostam um projeto programático, né? E aguardando o retorno, as respostas daquele programa que foi levado na campanha eleitoral. Sim. E o senhor vem já de um mandato, no caso, municipal. O senhor já passou como vereador. Fiquei 8 anos e 75 dias na Câmara Municipal de São Paulo. E eu vi várias coisas que me chamaram a atenção, principalmente no quesito educação, cultura, né? Enquanto o senhor a gente estava até aqui conversando, o senhor passou na época da pandemia, o senhor estava como vereador, né? E foi um momento bem difícil, né? A pandemia em toda a cidade, no mundo, né? Mas quando a gente fala em São Paulo, a gente tem um município que tem de tudo aqui, né? Ele tem uma área de periferia, ele tem necessidades, é gigantesco, né? Foi um grande desafio a pandemia para a gente, porque num dado momento a gente deparou com essa crise da Covid-19 e a Câmara tinha que dar resposta para a sociedade, porque, você imagina, as pessoas ficaram em casa, né? Então você tem que pensar na questão da alimentação, você tem que pensar na questão do transporte, da limpeza urbana, e tivemos que fazer toda uma readequação legislativa para dar resposta para essas questões. Vamos pegar os motoristas que ficaram em casa, como que eles ficariam em casa e a prefeitura continuaria pagando o salário deles, remunerando as empresas, a própria coleta de lixo. Então foi feito, eu na época era primeiro secretário da Câmara Municipal, o Eduardo Tumo presidente, então nós tivemos que fazer toda uma readequação legislativa para dar resposta para todas essas questões. Foi um momento e é o tipo da coisa que nunca se teve uma experiência como essa. Vamos pegar o MOVA, por exemplo. O MOVA são professores voluntários que dão aula para as pessoas que não são alfabetizadas, né, o movimento de alfabetização.
e eles recebiam ajuda de custo. Com o advento da pandemia, num dado momento, a prefeitura não tinha como pagar essa ajuda de custo para eles, porque o serviço não era entregue, não era feito, estava suspenso, né? Porque as pessoas não podiam se reunir, não podiam. Então, nós tínhamos que fazer toda uma readequação legal para poder garantir que a prefeitura pudesse continuar a pagar essa ajuda de custo para eles, porque isso ia fazer muita falta para a questão, inclusive, da alimentação. É uma pequena ajuda, mas muitas vezes aquelas pessoas usam para o transporte, para a compra de alimentos. Então, nós tivemos que aprovar uma nova lei para dar resposta para isso. Os artistas, né, os produtores culturais, que, num dado momento, ficaram numa situação muito difícil. Nós tínhamos também que aprovar uma legislação que autorizava a prefeitura a pagar, a remunerar serviços de cultura por live, por streaming e assim por diante. Como vereador, você teve 90 leis aprovadas. 95. 95, olha. E tem mais leis que ainda estão tramitando lá na Câmara, que vão ser aprovadas, porque outros vereadores pegaram coautoria, né, nessas leis, e o estoque de aprovação vai aumentando no tempo, né? Sim, porque tudo depende do planejamento. Daqui a pouco eles aprovam mais um projeto que deu origem lá atrás, já vai para 96, 97, mas hoje eu tenho 95 leis na cidade de São Paulo produzindo resultados. Maravilha. Uma delas, que eu achei bem interessante, é a da política municipal de combate ao câncer de ovário. É um programa de prevenção de câncer de ovário, que foi aprovado, o prefeito sancionou, e hoje a prefeitura, através do SUS, faz essa prevenção. Isso foi fruto de um debate, que eu não sou médico, não sou da área, mas num dado momento, quem faz a lei é o povo. A partir do debate, da participação popular, de técnicos na área, de médicos, nós construímos um projeto e ele foi aprovado e sancionado pelo prefeito, e hoje a prefeitura, o sistema de saúde municipal tem essa ferramenta. Tá, então, e como tem essas possibilidades agora que o senhor é deputado estadual de levar uma lei que foi criada como no âmbito municipal levar para o estado? Como é que isso tramita? Olha, nós temos assim, no nosso sistema legal, o estado ele tem uma competência residual. Então, tem várias questões que é competência municipal e várias questões que são da competência da União, né? Tem alguns projetos de minha autoria que eu levei, sim, para a Assembleia Legislativa, estão tramitando, passando pelas comissões, mas o modelo de Estado não é o mesmo modelo municipal no quesito aprovação de projetos, né? Eu vejo que a Assembleia tem dificuldade de dar resposta mais efetiva para a sociedade, para a população, e isso eu estou identificando na prática, né? Muitas matérias você produz, você faz os seus projetos, o governo veta, o governo não concorda, então nós tivemos esse ano esse ano que passou, 2025, 264 projetos que foram vetados pelo governador do estado de São Paulo. Projetos que têm relação com a saúde, com a educação, com o transporte, com o autismo, né? Com a questão animal, e foram vetados. 264 projetos que os senhores deputados e as senhoras deputadas aprovaram e foram vetados pelo governador Tarcísio de Freitas. É um número bem alto. É altíssimo. É um número bem alto. A outra coisa que eu vejo é a Assembleia, ela está aprovando, em média, um projeto, cada deputado está aprovando um projeto por ano, ao ano. É muito pouco, uma produção muito baixa. Eu entendo que pelo menos um por mês cada deputado deveria aprovar. Por exemplo, eu tenho mais de 80 projetos tramitando na Assembleia Legislativa. Mas se eu consigo pautar apenas um, quer dizer, quantos anos eu levaria para aprovar todos esses projetos, né? E se a gente olhar para a cidade de São Paulo, o senhor agora está, como você falou, né, deputado estadual, a quantidade de questões a ser abordada é muito maior do que municipal. É que, quando você olha para a municipalidade, nós temos que entender a competência municipal. Se você olhar para a rua, pertence à prefeitura. Se
Se você olhar para a iluminação pública, a prefeitura. Os parques, a prefeitura. As praças, a prefeitura. O ensino infantil, as creches, a prefeitura. A prevenção na saúde, as UBS, as unidades de pronto atendimento, os pós-saúde. Inclusive, São Paulo tem hospitais, né? Cerca de mais de 30 hospitais a Prefeitura de São Paulo tem. Então, se você olhar no seu entorno, você vê muita presença da Prefeitura e pouca presença do Estado. Sim. Aonde que você vê o Estado? Na segurança pública, por exemplo, que é a competência do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Quem é o chefe das polícias? O governador do Estado, né? Ele é responsável pela gestão, pela contratação, pelos concursos públicos, pela compra de equipamento, pela compra de viaturas, pela estruturação dos prédios, né? Então, é uma competência estadual. Os hospitais regionais, o ensino médio, o ensino superior. Então, mas se você olhar no seu bairro, você vai ver pouca presença do Estado e mais a presença da Prefeitura. Por isso, nesse quesito legislar para o município, você tem possibilidade de produzir muito mais do que quando você fala para o Estado. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a segurança pública, a gente está num momento em que como que a gente pode... a quantidade de problemas está aí, né? E como é que a gente... O que está acontecendo? O que está sendo feito para poder, vamos dizer, legislar eles e, no caso, melhorar a situação de quem cuida da gente, né? Então, cabe ao Executivo organizar a administração pública. Eu até tenho projetos tramitando para melhorar a situação dos policiais, inclusive aprovei um projeto garantindo a gratuidade no transporte intercidades para os policiais. O governador vetou. Um projeto muito importante, porque imagine você, Drica, o policial está lá na rodovia pedindo carona para poder vir trabalhar. Muitas vezes ele mora em uma cidade, mas o governo precisa dele trabalhando em outra cidade, né? Porque não tem efetivo ali, ele não dispõe de efetivo naquela cidade, aí ele acaba escalando aquele policial, que às vezes mora a 200 quilômetros, para ir trabalhar naquela cidade. Seria de bom tom que o governo garantisse o seu transporte, né? Ele está lá pedindo carona, passa um carro, dá carona para ele, nunca viu aquela pessoa, ele não conhece. Olha o risco que ele está correndo. Vamos dizer que, hipoteticamente, fosse um traficante, que ele tivesse lá 1 quilo de maconha debaixo do banco. Lá na frente tem a operação de uma outra polícia, uma polícia federal, por exemplo. Ele seria preso sem saber por que está sendo preso. Traficante, tem maconha no carro. Até provar a inocência, quanto que esse policial não vai sofrer? Além de correr risco de levar um tiro, de pegar alguém do crime organizado. Então, o Estado tem que garantir a segurança dos seus policiais. Ele tem que garantir a segurança da sociedade, mas se ele não garante sequer a segurança dos seus policiais, como que ele vai garantir a segurança da sociedade? Então, nós fizemos um projeto para garantir a gratuidade de que ele pudesse tomar esse ônibus, a empresa fizesse o boleto, porque a empresa também, a empresa que faz o transporte, ela não está aí para fazer filantropia, é um negócio. Ela vende as passagens. Então, no caso do projeto, prevê que ela emitiria o boleto e faria a compensação desse valor, desse transporte, no ICMS, uma compensação tributária. Entendi. Eu estudei bem isso, vi que não era inconstitucional. O governador vetou dizendo que já tinha 11 ônibus, que o meu programa ia sobrepor um programa que já existe no Estado. Agora, imagine você, nós temos 645 municípios. Quando que 11 ônibus vai dar resposta para transportar policiais de um lado para outro? Né? Então, ele tergiversou ali na sua fala do veto, misturou com tarifação, e o projeto não fala de tarifa, não, que é a competência do governador de legislar sobre tarifa. O projeto não está falando de tarifa, ele está falando da gratuidade, né? Então, é um projeto para a segurança pública que foi vetado. Então, o governo ele é o responsável pela segurança pública. O governo do Estado é responsável pela segurança pública. O que nós vemos hoje? Salários indignos, os policiais bastante revoltados. Você imagina um soldado que entra na polícia hoje,
ele entra com um salário de cerca de R$ 4.260, somando o seu padrão RTP, mais insalubridade, mais auxílio alimentação, chega a 5 mil e poucos reais. A hora que desconta imposto de renda, que desconta a previdência, cai lá para R$ 3.900. É um salário muito baixo para um estado mais rico da federação. Nós temos estados mais pobres, ou estados pobres em relação a São Paulo, que pagam salários melhores do que o estado de São Paulo. Então, há essa grande crise na polícia hoje de São Paulo com relação à valorização do servidor da segurança pública. E aí são todos, policiais militares, policiais civis, policiais penais, porque quem cuida do preso lá é a polícia penal, policiais técnico-científicos, que faz a perícia, as perícias, né? Então, todos muito insatisfeitos com o governador, estão bastante insatisfeitos com o governador que está por conta, primeiro, da valorização. Ontem eu estive na cidade de Bariri, depois me desloquei até Ibitinga e visitei as delegacias de lá, visitei as companhias, e vários policiais me reclamaram, inclusive, de falta de fardamento. Eles estão tendo que comprar a farda porque o governo não está garantindo o fardamento adequado para eles. O coturno em condições ruins. Então, essas reclamações, esses problemas, a gente vê que isso põe em xeque a segurança pública. Hoje nós temos um apagão na segurança pública de São Paulo. Falta de efetivo. Olha, o efetivo de policiais militares do Estado de São Paulo está fixado em 93 mil por um decreto governamental. 93 mil. Mas esse decreto ele vem sendo repetido desde 94 nesse número. A população já cresceu mais de 40%. Opa! A população cresceu Sim. E a polícia não acompanhou o crescimento. Não acompanhou, sim, sim. Né? A reclamação, né? Assim, a gente se sente, às vezes, solto, né? Você não tem segurança. Não tem. E aí, como que a gente vai reclamar se não tem o respaldo do lado aí? Porque você está me falando, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Então, você tem falta de efetivo, e aí eles criaram a lei delegada, que a prefeitura paga um valor de R$ 380 para esse policial trabalhar no dia de folga. Então, o policial não tem mais folga, porque ele tem que vender as suas folgas. Bom, se ele não tem folga, ele tem que vender as suas folgas, se falta efetivo. E aí eu vou tampando o sol com a peneira, porque eu vou colocando esses policiais, às vezes, aonde me interessa. Então, eu coloco na Paulista, eu coloco lá na Praça da Sé, mas não coloco aqui no Butantã, sim, né? Sim. Mas não coloco lá na Vila Sônia, sim. No Morumbi, assim por diante, sim, né? Sim. E eles ficam sobrecarregados e isso traz um adoecimento nos policiais, na categoria, um adoecimento, um estresse, um autoestresse. Como que ele vai atender bem o cidadão com essa carga de estresse porque ele não tem direito a frequentar um cinema, não tem direito a frequentar um teatro, ele não tem tempo para a família, para os filhos, porque ele só trabalha 30 dias no mês, né? Aí é a questão humana, né? Questão humana. Então, quando eu digo que nós temos um apagão, porque os índices de roubos e furtos estão lá em cima. Sim, Pinheiros, o mês passado, ficou em primeiro lugar, e não é a periferia só. Não. Pinheiros em primeiro lugar, Campo Limpo em segundo lugar. Nós tivemos no mês de novembro Capão Redondo em primeiro lugar. Um celular roubado a cada 3 minutos na cidade de São Paulo. A cada 3 minutos você conta aí um celular que está sendo roubado. A gente vê as matérias mostrando, inclusive, os carros. Você está dentro do teu carro andando, né? Se você está com, no caso aplicativo, tá, com a entidade de assaltos e tudo mais, você acaba se sentindo... É o que você está falando, é o número. Não tem número... E aí? O que a gente pode fazer disso? O senhor está legislando, e aí a pergunta é, e aí? Qual que é a solução? Então, essa competência é exclusiva do governador. Então, eu posso fazer projetos para obrigar o governador? Ele vai vetar. Então, porque eu não posso obrigar o governador. Ele é o imperador. Então, ele que define os recursos para a segurança pública. Na LOA, que é a lei orçamentária, que foi aprovada em dezembro para esse ano de 2026, houve uma redução de 60% nos recursos para combate ao crime organizado. Houve uma redução nos recursos para estruturação, para reformas de delegacias, de batalhões. Houve uma redução nos recursos do servidor público, do atendimento à saúde do servidor público.
Então, todas essas decisões é de competência do governador. Então, se você tem um governador que realmente enxerga o que é segurança pública, o que é valorização do policial, o que é garantir a saúde do policial, ele vai fazer porque ele que constrói o orçamento e ele que define aonde o dinheiro vai ser gasto. Sim. O parlamento aprova ou reprova. Se o parlamento reprovar, ele vai poder gastar 1/10 do que ele arrecada ao ano do jeito que ele entender. Assim que funciona, se não tiver um orçamento aprovado, né? Mas as decisões é de império. Nós fazemos a cobrança, a gente sobe à tribuna, aponta os erros, as falhas e faz a cobrança ao governo. Mas, mesmo assim, quem assina o cheque, quem contrata, quem faz concurso é o governador. Então, quando o povo elege o governador, eles têm que saber bem o que eles estão elegendo. Qual que é o programa de segurança pública desse governador? Porque, de repente, ele fala uma coisa e depois não faz, né? E depois a gente tem que cobrar. E os deputados, a função deles é fazer essa cobrança. A nossa função é cobrar, é fiscalizar, é mostrar para o governo aonde ele está acertando e onde ele está errando. Lamentavelmente, em São Paulo, o governo está errando muito nesse quesito segurança pública. Ainda tem um ano de mandato aí para todo mundo. Se ele não renunciar, porque o governador também tem a pretensão de ser candidato a presidente da República. Se caso ele for candidato a presidente da República, em março agora, ele vai ter que renunciar. Tá. Tem esses detalhes. Tem esses detalhes, tem essas questões. Mas ainda tem, no caso, olhando para o deputado, né? O senhor tem ainda um ano de mandato aí até Meu dezembro. mandato termina 31 de janeiro de 2027. O que o senhor está planejando em termos de entrega, como que o senhor vê que o senhor vai entregar no seu mandato? Olha, nós vamos entregar um trabalho de excelência no que se refere à fiscalização do Executivo. Todas as falhas que chegou ao nosso conhecimento, nós identificamos, nós requeremos informações do governo, cobramos, aonde foi possível representar no Ministério Público, na Justiça, nós fizemos. Nós vamos chamar, novamente, que eu coordeno a Frente em Defesa da Polícia Civil, coordeno a Frente em Defesa da Polícia Penal, coordeno a Frente em Defesa do IANSP. Nós vamos chamar as audiências, porque o governador esse ano, mesmo que ele saia ou que entrar, eles têm que finalizar a regulamentação das polícias por conta de uma lei federal que foi aprovada, e a gente quer que a Polícia de São Paulo tenha a melhor regulamentação possível, e como eu estou presidindo essas frentes, nós queremos um texto adequado. Eu estou apresentando um texto para concorrer com o governo, estou chamando todas as entidades de classe, sindicatos, associações, conversando com eles para a gente construir um texto e mostrar para o governo o que é importante hoje para melhorar a segurança pública. Isso está dentro das nossas metas de trabalho, além das emendas que nós destinamos para a cultura, para a educação, para a saúde pública, para melhorias de bairros em várias cidades do interior. Então, todo esse trabalho está no nosso dia a dia, faz parte do nosso mandato. Nosso mandato é bastante participativo, reuniões domiciliares em várias localidades, plenárias de prestação de conta, de discussão e de construção de projetos, né? Esse projeto que nós estamos fazendo da polícia vem de um processo de construção junto com a categoria que reclama pelos seus direitos, e a gente quer mostrar para o governo o que precisa ser feito. Se o governo não consegue fazer no tempo adequado, nós, representantes do povo, vamos apresentar. Tá. O senhor falou uma coisa aí no caso da cultura, né? As emendas parlamentares, no caso, com relação à cultura. Teve uma que eu só quero relembrar aqui, que foi bem interessante, que foi a da exposição das crônicas brasileiras, né? Do Renz. Hã? Do Renz, o autor. Do Renz, que foi muito interessante, foi captada pela Cláudia, pela Zeli, e elas tiveram, claro, uma ressonância. E o que o senhor acha desse lado da cultura, levando, no caso, essas exposições? Como que você enxerga isso
para a população? Olha, eu presidi na Câmara de São Paulo a Comissão de Cultura por 4 anos, né? Eu presidi a Comissão de Educação, de Esporte e Cultura por 4 anos. Eu sou autor da lei que criou o Fundo Municipal de Cultura na cidade de São Paulo. Também o Cultura na Periferia foi um processo construído pelos fazedores de cultura e pelo nosso mandato, junto com a Comissão de Cultura. Isso foi um aprendizado importantíssimo para a gente. Obviamente, nós vimos que, com o passar do tempo, vieram alguns governos extremistas, governos de extrema-direita, que, inclusive, fechou o Ministério da Cultura. Não sei se sabe disso, né? Mas o governo anterior, ele tinha fechado, ele tinha extinguido, por lei, né, o Ministério da Cultura. Então, para nós é muito importante essa questão. Secretaria na época, né? Porque você, para extinguir um ministério, tem que ser por lei, né? Porque ele é criado por lei, só uma outra lei pode revogá-lo, pode revogar a lei anterior, né? Pode extingui-lo, né? Como o Dória, quando chegou aqui, extinguiu várias secretarias por decreto, nós demandamos ele na justiça e ele teve que voltar atrás e fazer o projeto de lei e os vereadores aprovarem, né? Então, isso aconteceu em Brasília, esse ataque à cultura, né? Mas, graças a Deus, o novo governo trouxe de volta o Ministério da Cultura, e é muito importante essa questão, tanto do ponto de vista da União, dos estados, dos municípios, para garantir a participação do povo nesses movimentos. Então, o nosso mandato ele tem esse compromisso com a cultura, e parte das emendas nós destinamos para os fazedores de cultura, para a cultura do hip-hop, na periferia. E quando foi me trazido esse projeto do Renz, lamentavelmente ele faleceu no primeiro dia da apresentação, né? Meus sentimentos à família, a todos que têm relação com ele. Mas eu achei bastante interessante. Eu os encontrei na Câmara, num ato, num evento da entrega do Colar Guilherme de Almeida. O Colar Guilherme de Almeida também é um prêmio que eu criei na Câmara Municipal. Eu criei 3 prêmios na Câmara Municipal. Eu criei o Colar Guilherme de Almeida, o Prêmio Heitor Villa-Lobos, para premiar música, projetos de música, né? E todos os anos, as escolas que têm lá o ensino de música, inclusive que é uma lei de minha autoria, eles concorrem a esse prêmio e 3 são escolhidos, né? Os 3 melhores projetos de música são escolhidos e eles recebem, então, o Prêmio Heitor Villa-Lobos, né? E criei o Prêmio Eli Lopes Meirelles, que é para o gestor, para a gestão eficiente, para aqueles projetos da prefeitura que realmente mostrem eficiência. Aí eles também são escolhidos e recebem esse prêmio Gestor Eficiente, que é um prêmio que eu criei na Câmara de São Paulo. Então, estou tentando trazer para o Estado também essas ideias, né? O próprio Heitor Villa-Lobos nós apresentamos também, está tramitando na Assembleia Legislativa. Mas eu vi que a Câmara tem mais rapidez nas respostas, mais rapidez na produção legislativa do que a Assembleia Legislativa. Entendi. Você apresenta os projetos na Assembleia, você fica hibernando e é uma dificuldade. Não é fácil aprovar projetos na Assembleia, não é fácil. Mas essa produção nossa para a cultura foi de bom tom, bastante significativa, é um legado que nós deixamos para a cidade de São Paulo, e a gente prestigia aqueles projetos bons, aqueles projetos que a gente vê que para a sociedade tem impacto, né? E a exposição do Renz eu achei bastante interessante, por isso que nós destinamos os recursos. Essa conversa, né? A gente fica aqui pensando, né? Você me deixou aqui pensando, essa conversa enquanto Estado, né? O que a gente encontra, quando o senhor falou dessa questão do policial, né? Pegar carona, eu lembro quando a gente entra na estrada, qualquer estrada que você pega, né? Se você anda durante a semana, você encontra eles realmente pedindo carona e tudo mais. São situações que a gente pega e olha para trás, é estrutural. Então, assim, eu sinceramente penso que a gente está num ano de eleição, né? Eu peço que as pessoas pensem muito bem nas propostas, né, que os seus deputados tenham para a gente escolher,
né, escolher isso melhor e que... É importante escolher o programa, né? Porque quando você vota, votei nas pessoas porque eu gosto dela, mas de repente ela pode votar contra você. Sim. Vamos pegar a venda da Sabesp. O povo não queria que a Sabesp fosse privatizada. Sim. Teve pesquisa, Datafolha fez pesquisa, falou: 53% da população de São Paulo é contra a privatização da Sabesp. Logo, o seu representante, aquele que você votou, ele tem que seguir aquilo que você quer, não o que o governo quer. O que 53% querem, né? Exatamente, que é a maioria. Sim. Então, ele tem que se posicionar de tal forma aos anseios da sociedade, da população. Porque o deputado representa o povo. Sim. É como se nós pensássemos que a população de São Paulo são mais de 45 milhões de pessoas e o governo, quando vai tomar as suas decisões, ele tem que consultar essas 45 milhões de pessoas, né? Falar: povo, eu posso fazer isso? Aí os 45 milhões de pessoas dizem sim ou não. Como não dá para ter 45 milhões de pessoas sendo consultadas, as pessoas elegem 94 deputados para que o governo os consulte em nome dos 45 milhões de pessoas. Então, a última palavra sempre tem que ser do povo, não do governo. O povo que decide o que é bom para eles. Então, mas quando esse povo elege representantes e que acaba se corrompendo, a corrupção não é essa corrupção, porque ele ganhou dinheiro, não é nada disso. Às vezes a corrupção é porque o governador deu um cargo, deu uma secretaria. Olha, você indica aqui o secretário, você indica o diretor do departamento e tal. E aí esse deputado que o povo elegeu já só faz o que o governo quer. Porque as benesses do poder, por conta de, vamos dizer assim, coisinhas miúdas que caíram lá e que ele acaba fazendo o que o governador quer e não o que o povo quer. Então, o povo tem que eleger representantes de fato, representantes que falem a sua língua. Não adianta, eu sou lá do Capão Redondo. Por que eu vou eleger um dos Jardins? Quem tem que eleger um dos Jardins é o povo dos Jardins. O povo do Capão Redondo tem que eleger alguém que ele tenha acesso, que ele consiga falar, porque é muito difícil. Você elege as pessoas, depois você não consegue falar com elas. Sim. Né? Então, por que eu vou eleger uma pessoa que eu não consigo falar com ele? Sim. Né? Então, nós temos que pensar bem essa questão da representatividade, e o povo da periferia é a maioria. Então, em tese, no parlamento tinha que ter uma maioria dos periféricos. Mas hoje não tem uma maioria dos periféricos. Hoje tem uma maioria da área nobre. E essa maioria, ela é uma minoria que está conduzindo a maioria. Né? É uma minoria elitizada, formada por pessoas do agronegócio, construtoras, ligada a bancos, bets, que está mandando, enquanto a maioria, que é o povo que está no Capão Redondo, que está lá no Guaianazes, Perus, estão de fora. Então eu não vejo a Dona Maria lá dentro da Assembleia, eu não vejo o seu Joaquim, eu não vejo o pedreiro, eu não vejo o carpinteiro, eu vejo o construtor, eu vejo o empresário, eu vejo o advogado, eu vejo o coronel, não vejo o soldado lá. Mas o coronel está lá, o capitão está lá, o major está lá, o delegado está lá, mas o agente não está lá. Então nós temos que fazer essa análise da representação. O que significa essa representação para a sociedade? Né? Quais os resultados práticos que essa representação pode trazer para a sociedade? E dependendo de quem representa, pode melhorar a sua vida ou pode piorar. A venda da Sabesp piorou a vida de muita gente. Tem gente que a água está chegando turva, está chegando com odor, e em muitos lugares a água nem está chegando. E o preço da água aumentou muito. Vários lugares as pessoas apresentam as contas para a gente. A gente chegou num momento em que as decisões acabam que foram tomadas, né? Enfim, não é uma coisa que o povo queria, mas que aconteceu, e a gente acaba ficando sempre... É o lado curto da corda, né? A mesma então, coisa, assim, a retirada de recursos da educação. O governador alterou a Constituição do Estado para reduzir de 30% dos impostos arrecadados para a educação para 25%. Quanto representa esses 5%? 11,3 bi que sai da educação, que é a tal da flexibilização,
né? Só que o professor está ganhando bem? A escola está bem estruturada? A quadra está coberta? As crianças estão com a quadra adequada para fazer atividades físicas? O telhado está arrumado? Então eu visito as escolas. Eu vou lá ver, olha, qual o problema da escola? Quando chove aqui, cai água na sala de aula, a quadra está toda estourada, o telhado, eu não tenho como fazer atividades com essas crianças nessa quadra por conta do sol, que danificou, o Estado até agora não arrumou. Então, não dá para tirar dinheiro da educação com essas condições. A hora que a educação tiver de excelência, aí tudo bem, está sobrando dinheiro, vamos usar para outras coisas. Mas enquanto eu não resolver, eu não tenho a educação adequada, de excelência, escolas estruturadas, professores bem pagos, fica difícil tirar dinheiro da educação. Como fica difícil também tirar dinheiro da cultura, Sim, sim. da saúde, tirar dinheiro da segurança pública. São setores cruciais para o Estado e para a sociedade. Sim. A gente está terminando, a gente tem um tempo, né? Estava indo muito bem. Estava indo, né? A gente estava indo, nossa, você não conseguiu, aqui... Você não conseguiu perguntar tudo que você queria perguntar. Nada, não consegui perguntar nada, a gente vai ter que fazer novas. Mas, deputado, eu agradeço. Eu acho que a gente conseguiu ter uma visão do que acontece, né? E quais são os problemas. Eu acho que a gente tem aí um ano-chave para todo mundo aí em casa pensar bem, seja na cidade que você estiver, da onde você estiver ouvindo a gente, mas refletir, pensar e fazer uma escolha consciente quando você for fazer isso. Eu agradeço, muito obrigada. Drica, eu que te agradeço. E como eu digo sempre, eu estou à disposição. Eu sou que nem o Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima.